Pessoal, a gente vai falar agora sobre o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, ok? Semana 12, dia 7. O que eu preciso saber disto? São poucas coisas que vai resolver todas praticamente suas questões. Então veja que o Ministério Público comum, vamos dizer assim, ele vai abranger o Ministério Público da União e dos Estados. E na União vai ter MPF, MPT, MPM e MPDFT. Aqui dentro então não consta o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Então ele não integra o Ministério Público Comum, ele não se vincula ao Ministério Público Comum, ele não está na estrutura do Ministério Público Comum. São as questões, são as palavras que o examinador gosta de utilizar para tentar enganar aí o candidato. Então, essas são as situações. Primeiro ponto, então, não integra. Segundo ponto, são carreiras distintas, portanto. Segundo ponto, eles detêm, sim, as mesmas disposições pertinentes a direitos e vedações previsto na Constituição Federal. Então tem os mesmos direitos de inamovibilidade, vitalicidade, tem os mesmos direitos e prerrogativas previstos para o Ministério Público, vamos dizer assim, comum, perfeito? Mas eles não integram, mas têm os mesmos direitos. Só isso. Sabendo isso, você vai responder praticamente todas as questões. Ponto. Então veja, trouxe alguns julgados que a gente vai utilizar nas questões também. Então veja, o STF assentou que o Ministério Público Especial, ele fala isso, e o outro ele traz de Ministério Público Comum. Então o Ministério Público Especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe de fisionomia institucional própria, ou seja, está dentro do Tribunal de Contas. E não obstante, ou seja, embora as garantias de ordem subjetivas concedidas aos seus procuradores pela própria Constituição estadual ou federal, nesse caso, então, encontra-se consolidado na intimidade estrutural dessas cortes de contas. Então, não se vinculando à estrutura do Ministério Público Comum. Então, eles detêm, como a gente já falou, as mesmas garantias de ordem subjetivas concedidas aos demais procuradores, também são extensivas aí aos membros do Ministério Público que atuam junto aos Tribunais de Contas. E não estão vinculados, como nós já falamos, na estrutura do Ministério Público Comum, ok? Então o artigo 130 da Constituição Federal vai afirmar isso novamente, que os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se às disposições desta seção pertinentes a direitos e vedações e formas de investidura, perfeito? Então veja, está assente na jurisprudência desse STF que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas possui fisionomia institucional própria que não se confunde com o Ministério Público Comum, sejam os dos Estados ou da União, o que impede a atuação, ainda que transitória, então impede a atuação, ainda que transitória, de procuradores de justiça nos Tribunais de Contas. Então eles não podem atuar, ainda que transitoriamente, os procuradores de justiça não podem atuar perante os Tribunais de Contas, porque essa é a incumbência de quem? Do procurador que atua junto aos Tribunais de Contas. Então, o Ministério Público, por exemplo, também junto ao Tribunal de Contas, ele não possui também legitimidade para propor ação civil pública, porque isso aí é competência também, ainda que transitória, porque isso também é competência dos procuradores de justiça dos tribunais aí comuns, ok? E por fim, é a mesma coisa que ele está falando aqui, que é novamente que vai falar que são duas carreiras distintas aí, perfeito? Então, com esses entendimentos aí, a gente consegue responder praticamente a maioria das questões. Vamos para elas. Um abraço. Vamos a elas.